Bom dia, senhoras vereadoras, bom dia, senhores vereadores. O tema que me traz à tribuna é o metrô do Recife. São dois requerimentos, um apelo dirigido à CBTU e uma indicação dirigida à Secretaria de Saúde do município do Recife. Um requerimento para que sejam instalados sanitários nas dependências dos metrôs e outro requerimento para que haja instalação de uma unidade de saúde da família no entorno do metrô do Recife. Mas eu não posso deixar de comentar esses dois temas sem mencionar que hoje o presidente do sindicato dos metroviários foi preso numa ação em que ele cumpria a tarefa dele de presidente do sindicato. Então, preciso registrar aqui o nosso repúdio a essa prisão arbitrária do presidente Luiz Soares, presidente do Sindimetro, e dizer que é inadmissível que uma manifestação pacífica, grevista, em defesa do metrô, termine com a prisão de um sindicalista. Nós estamos realmente vivendo um tempo de assombro. Não é possível que a gente permita a prisão de um sindicalista que está lutando pela melhoria das qualidades do metrô. O metrô hoje está vivendo um tempo de sucateamento para fins de privatização. Então, os nossos dois requerimentos, eles vêm na contramão desse momento que o metrô está passando. O metrô está passando pelo sucateamento, um sucateamento que é proposital, um sucateamento que é parte de um processo de privatização. A gente já teve um apelo aprovado aqui nessa Câmara, salvo engano, um apelo para retirar o metrô do plano de desestatização, e nós agora pedimos para que o metrô tenha sanitários. Nós vimos recentemente um escândalo, vereador Carlos Muniz, que é metroviário, nós vimos um escândalo envolvendo o uso de um sanitário em um metrô por uma criança com deficiência. Ela usou o sanitário ficou sujo e houve um problema com um servidor do metrô. Ora, isso não aconteceria se os metrôs tivessem sanitários, e não tem. Não tem, porque, a princípio, os metrôs eram transportes rápidos. Não havia necessidade de sanitário no metrô quando eles eram rápidos, quando o intervalo entre um metrô e outro era um intervalo mínimo, e a velocidade dos trens era maior. Mas nós, aqui nessa Câmara, fizemos uma visita técnica ao metrô do Recife e verificamos os inúmeros problemas que o metrô do Recife apresenta hoje, e um deles é justamente a necessidade de reduzir a velocidade dos trens por questões de segurança, além do fato da redução do número de trens. Isso aumenta o intervalo muitíssimo entre um trem e outro e faz com que as pessoas tenham necessidade de usar o sanitário. Então, esse é um pleito que vem na contramão do que está acontecendo hoje, que é esse processo de sucateamento do metrô do Recife com a finalidade de privatizar. O outro requerimento nosso é um requerimento para que seja instalada no entorno do metrô uma unidade de saúde da família. O entorno do metrô, ele mobiliza um número expressivo de pessoas. E, muitas vezes, as pessoas deixam de frequentar uma unidade de saúde da família pela distância entre a sua moradia e a unidade de saúde. E no metrô circulam milhares de pessoas. Milhares de pessoas circulam no entorno do metrô.
poderia haver um serviço de saúde voltado à população do Recife no entorno do metrô. Isso atenderia milhares de pessoas e seria um serviço público da prefeitura de muita valia. E, mais uma vez, na contramão do que se pede, do que tem acontecido de sucateamento do metrô do Recife. Então, a valorização do entorno, o entorno do metrô precisa de cuidados. O entorno do metrô fica muitas vezes abandonado, sujo, precisa de cuidados, e uma unidade de saúde da família seria um equipamento público extremamente útil e necessário. E tudo isso, volto a dizer, na contramão do processo de sucateamento. E não posso terminar de falar sem registrar aqui o nosso repúdio à prisão do presidente do Sindmetro, que hoje de manhã fazia uma ação normal, grevista. A greve é contra o sucateamento do metrô. O sucateamento é o tema dos nossos requerimentos. O combate ao sucateamento é o tema dos nossos requerimentos. A greve é contra o sucateamento do metrô, e a prisão do sindicalista, presidente do sindicato, Luiz Soares, é algo absurdo que nós não podemos aceitar. Eram essas as nossas colocações, presidente. Muito obrigada.